Salve, galerinha do primeiro, vamos lá, continuando o nosso conteúdo, vamos falar, a gente começou a falar, né, sobre localização dos elementos da tabela periódica e aí acabou minha aula na segunda-feira, certo? Leandrinho não consegui entrar com vocês na quarta, porque já tinha acontecido essa paralisação nossa aí, por conta do corona, né? Então eu vou terminar esse conteúdo com vocês, beleza? Então eu já tinha falado sobre como que você encontraria os elementos ali do grupo S, mas eu vou repetir, certo? Então vamos ficar assim, ó, eu vou te dar um exemplo de como você encontra o elemento quando ele termina, quando ele tem seu elétron mais energético no subnível S, depois um para o P, um para o D, um para o F, certo? E esse tem aqui um exemplo de cada um dos seus elementos, demorou? Vamos começar pelo sódio. Então assim, gente, primeira coisa é importante você lembrar que sempre você vai encontrar um elemento da tabela periódica sempre por conta da sua distribuição eletrônica. Então é bastante importante você ter entendido a distribuição eletrônica, tá? Se você não entendeu como monta o diagrama, como que faz, volta lá nos nossos exercícios, dá uma conferida e aí depois você vem aqui para essa aula de localização dos elementos. Fechou? Então vamos lá. Coloquei aqui para você como exemplo o sódio que tem no atômico 11. Então você vai distribuir aí comigo os elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí é o seguinte, gente, para você localizar os elementos, sempre precisa de duas informações. A primeira é o grupo, a segunda é o período, beleza? Se você tem o grupo e você tem o período, você cruza essas duas informações e aí você tem exatamente a localização deste elemento, certinho? Então é assim, ó, para você encontrar o período que ele se encontra, então lembrando, o período é a sua linha horizontal, você tem 7 na tabela periódica, tá? Para você encontrar o período é equivalente à camada de valência, ou seja, a camada mais externa, tá? Então, se você vai olhar na sua distribuição eletrônica, qual que é o maior número que você tem de camada? Lembrando que o número da camada é esse daqui da frente. Então, você tem a camada 1, camada 2, camada 3. Então, já fica fácil para você me falar que esse daqui, ó, é a sua camada de valência, certinho? Camada de valência para a gente significa o período que ele se encontra. Portanto, como ele tem a sua terceira camada de valência, ele se encontra no terceiro período, certinho? Se você contar lá 1, 2, 3, o sódio tem que estar ali naquele período, beleza? Tá, o sódio, ele tem o seu elétron mais energético no subnível S, Regrinha que eu já tinha te passado, né? Quando ele termina a sua distribuição no subnível S, o número de elétrons que ele tem nesse subnível é o número do grupo, simplesmente isso. Então, se ele termina em S1, ele é o grupo 1. Se ele termina em S2, ele é o grupo 2, beleza? Aqui no caso, como ele termina em S1, eu tiro a informação de que ele está no grupo 1, certo? Então, lembrando, gente, você vai ter uma regra para cada subnível. Uma regra para o S, uma para o D, uma para o P e uma para o F, certinho? A regra do S é essa. Terminou em S, o expoente é o grupo. Tá? O expoente entenda o número de elétrons, certinho? Então terminou em S1, grupo 1. Pega a sua tabela periódica aí comigo. Grupo 1, terceiro período, você vai cruzar e vai encontrar exatamente ali o elemento sódio de número atômico 11, certinho? Vamos para o exemplo agora, quando você tem um elemento que termina a sua distribuição no P, tá? Então S, agora o P. Distribui comigo 6 elétrons, rapidão. 1s2, 2s2, 2 P2, beleza? Gente, primeira informação, de novo, vamos tirar o período desse cara. Período é a mesma coisa que camada de valência. Então tá, esse cara tem uma camada, duas camadas. Quem que é a camada de valência dele? É a segunda, né? Então se você tem aqui a segunda como a sua camada de valência, ele deve se encontrar no segundo período. Facinho. Primeiro, segundo período, o carbono tem que estar dentro daqueles elementos do segundo período, beleza? Aí, você vai olhar para mim. Terminou em P. Qual que é a nossa regra? Pega a sua tabela periódica, vê aí que a gente distribuiu assim para você. Ó. Você tem 4 grandes blocos, né? O primeiro, que está aqui para você, tem 2 grupos, que são os elementos que terminam em S. No meio, são os elementos que terminam em D. Depois aqui do lado, os que terminam em P. Embaixo, os que terminam em F, tá? Qual que é o sentido? Para você chegar no primeiro elemento, que termina em P, você teve que pular 12 grupos. César, por que 12 grupos? Porque você pulou os 2 do S, S1, S2, depois você pulou os 10 do D, D1, D2, D3 e assim por diante, tá? Então você pula esses 12 grupos para chegar no P1.
O que isso significa? Que quem termina em P1 tem que estar no grupo 13, porque você já pulou 12, tá? Quem termina em P2 tem que estar no grupo 14, porque você já pulou 12. Quem termina em P3 tem que estar no grupo 15, e assim por diante. Qual que é o sentido disso, então? Qual que vai ser a nossa regrinha? Terminou em P, quando ele terminar em P, eu vou pegar o expoente dele aqui e vou somar 12. Deu para entender por que eu estou somando 12? Porque eu estou pulando 12 grupos da tabela, tá? Então eu somo 12. 2 mais 12, eu vou falar para você que ele está no grupo 14. Pronto. Localizei o carbono. Pega sua tabela aí comigo. Olha lá, segundo período, lá no grupo 14 você vai cruzar e vai encontrar o elemento carbono. Beleza? Então por enquanto, gente, duas regrinhas. Terminou em S, o próprio expoente é o grupo, S1 grupo 1, S2 grupo 2. Terminou em P, eu vou somar 12 para chegar no grupo. Então, se terminar em P1, grupo 13, P2, grupo 14, P3, grupo 15, e assim por diante até chegar lá nos gases nobres, que termina em P6, soma 12, grupo 18. Beleza? Vamos agora para os outros dois exemplos, um caso no D, um caso no F. Gente, beleza? Então vamos agora para os próximos dois exemplos. Então você teve lá um exemplo do S, tá? Teve um exemplo do P. Vamos fazer um exemplo agora para o D e para o F, tá? Já fiz aqui a distribuição eletrônica, para a gente não perder muito tempo, do vanádio 23, vai distribuir para mim 23 elétrons, vai terminar em 3D3. Gente, presta atenção aqui na pegadinha, tá? Se eu perguntar para você qual que é o período que o vanádio se encontra, muita gente vai colocar que ele está no terceiro período. Isso está errado. Volta lá no que eu te falei antes. O período que ele se encontra é a camada de valência. Lembra que a camada de valência é sempre a mais externa, não é o seu último subnível mais energético. Demorou? Então, olha só. Aqui, esse 4 aqui, para mim, representa a camada de valência. Tá? O que isso significa? Que esse cara aqui deve se encontrar no quarto período. Beleza? Então, olha aí na sua tabela periódica, conta 1, 2, 3, 4, e você vai chegar nessa linha aí que tem que estar o vanádio. Presta atenção no detalhe aqui, gente. Toda vez que eu chegar no D, obrigatoriamente eu já passei pelo 4S, ou seja, não existem elementos de transição nos 3 primeiros períodos. Isso é um detalhe que você consegue perceber por essa distribuição. Certinho? Gente, olha lá. Para a gente encontrar agora o grupo desse cara, se você entendeu a regrinha do P, a do D vai ficar muito fácil para você. Por quê? Para chegar no D, você não teve que pular 2 grupos, os 2 primeiros grupos, então você pulou os 2. Ou seja, o cara que termina em D1 tem que estar no grupo 3. O cara que termina em D2 tem que estar no grupo 4 e assim por diante. Conclusão, toda vez que ele termina em D, eu vou pegar o expoente dele e vou somar 2, porque eu estou pulando esses 2 grupos. Então eu pego o 3 e somo 2. Conclusão, esse cara aqui tem que estar no grupo 5. Certinho? Então assim, ó, terminou em D, você vai pegar o elétron mais energético dele e somar 2 para chegar no grupo, tá? O período não muda, o período continua sendo a camada de valência, e isso vai acontecer para todos os nossos casos. Fechou? Para finalizar, gente, localização do lantânio, número atômico 57. Fiz aqui para te recordar esse nosso esqueminha aqui, tá? Só para te lembrar, o que significa isso daqui? Significa que eu já distribuí os elétrons desse cara aqui, tá? Esse cara aqui sempre tem que ser um gás nobre, porque ele sempre tem a sua camada fechada, beleza? No caso aqui, o xenônio, ele tem 54 de número atômico. Então, quando você vê isso daqui, você vai enxergar que você já distribuiu 54 elétrons, tá? O xenônio está no 5º período, portanto, ele tem a 5ª camada completa. Eu vou começar a distribuir a partir dali, tá? Na nossa distribuição eletrônica. Fechou? Olha lá. Depois que você fechar a sua 5ª camada, você vai cair no 6S2, perdão, e depois 4F1. Então, ó, 54 mais 2, 56, mais 1, 57, bateu o meu número de elétrons. Demorou? Gente, olha lá. Primeira localização dele, período, não muda. Sempre o período é a camada de valência. A camada de valência aqui é a 6ª. Então, essa é a nossa camada de valência, portanto, ele se encontra no 6º período. Observação importante de novo. Não tem como esse cara terminar em F sem ter passado pelo 6. Ou seja, você só pode ter elementos que terminam em F no 6º ou no 7º período. Pega sua tabelinha aí, encontra aquelas 2 gavetinhas que eu te falei.
tá? Uma no sexto, uma no sétimo, tá? Uma no sétimo, tá? Lantanídeos e actinídeos. Demorou? Então terminou aqui, ele está no sexto período, tá? Aí eu falei assim para você, ó, vamos relembrar todas as regras para a gente fechar a nossa aula. Terminou em S, o número de elétrons ali do S é o próprio número do grupo. Terminou em P, eu vou somar 12. Terminou em D, eu vou somar 2. Fechou? E se terminar em F, o que eu faço? Gente, se terminar em F, você não vai fazer nada. Por quê? Pega sua tabela. Aquelas duas gavetinhas, todos aqueles elementos estão no mesmo grupo. Então, se você olhar ali, todos os elementos que terminam em F estão no grupo 3, tá? Então, terminou em F, você já sabe que ele é grupo 3. Fechou? Gente, era isso então essa parte teórica. Vou resolver um exercício aqui com vocês para exemplificar. E aí você pode mandar bala no resto dos exercícios, tá? Quarta-feira o Leandro vem e fala para vocês sobre propriedades periódicas. É importante que você entenda a localização dos elementos, que você vai perceber que uma coisa linka com a outra. Então ele vai falar para você sobre propriedade periódica, mas se você não souber localizar esse elemento, você não consegue identificar essa propriedade, certinho? Então eu vou resolver agora um exercício com vocês, e aí depois você pode mandar bala no resto aí dos exercícios como tarefa, fechou? Bom, gente, vamos lá então. Vamos lá na sua página 47, vou resolver os 6 com você, para você entender mais ou menos como é que funciona esse tipo de exercício, tá? Ele fala assim para você, ó. A forma como os elétrons são distribuídos entre os orbitais de um átomo é chamada de configuração eletrônica, que, entre outras informações, pode indicar a que família e período da tabela periódica um elemento químico pertence. Com base nisso, considere 3 elementos químicos, X, Y e Z, cujos números atômicos são 35, 54 e 56. Pela configuração eletrônica, é correto afirmar que. Aí você vai ver que nas suas alternativas, ele vai te falar sobre a localização desses elementos, tá? Se ele vai falar de localização, você obrigatoriamente vai ter que fazer o quê? Distribuição eletrônica. Então pega o X, o Y e o Z, distribui 35, 54 e 56 elétrons, tá? Já deixei pronto aqui para você, 35, 54 e 56. De novo, o 56 eu aproveito do xenônio, que já tem 54, e aí distribuo só mais 2, tá? O xenônio é esse aqui de cima, e aí eu coloco só mais 2 elétrons para dar os 56, certo? Então, gente, vamos lá. Localização. Você precisa sempre tirar 2 informações. Grupo, período. Tirei grupo, período, localizei o meu elemento na tabela. Demorou? Período é facinho, né? Já entendeu? Período é sempre a camada de valência, a camada mais externa. E aí, fechou. Já era, só isso. Então, você vai olhar lá para mim assim, ó. No elemento X, você tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, certo? Ou seja, esse daqui, ó, é o período desse cara. A camada mais externa é a quarta, portanto ele se encontra no quarto período. Para o Y, você tem camada 1, 2, 3, 4 e 5. Então a camada de valência é sempre a mais externa, é a 5. Então esse cara aqui se encontra no quinto período. Demorou? O Z, que é o 56, é exatamente esse aqui de cima, mais 2 elétrons. Então ele também tem a camada 1, a 2, a 3, a 4, a 5, só que ele tem a 6, tá? Ou seja, ele se encontra no sexto período. Então o período, viu como é facinho? Encontrou a camada de valência, você já sabe o período que ele se encontra. Fechou? Agora a gente vai ter que encontrar o grupo. Para encontrar o grupo, não que seja mais difícil, mas você precisa lembrar comigo as nossas regras, tá? Terminou em S, o número de elétrons ali já é o grupo. Terminou em P, eu vou somar 12. Terminou em D, eu somo 2. Terminou em F, é o grupo 3. E acabou, tá? São essas regrinhas que você precisa guardar para mim. Fechou? Vamos olhar lá comigo então, gente? Olha lá. O elemento X, ele termina em P, tá? Se ele termina em P, é porque ele está lá no bloco da sua tabela periódica. Então, pulei o S, pulei o D, cheguei no P, tá? Essa é a regrinha que eu tenho que somar 12, exatamente pelo fato de eu ter pulado o bloco S e o D inteiro, tá? Então eu pego esse último elétron e somo 12. Olha só onde é que esse cara tá. O último elétron dele, P5, tá? Então 5, vou somar 12, vou chegar à conclusão que ele se encontra no grupo 17. Demorou? Olha só o Y, eu sempre vou olhar aqui, ó, onde que ele terminou. Terminou em P, de novo. Gente, se terminou em P, eu vou somar 12. Então, 6 mais 12, eu falo que ele está no grupo 18. Fechou? E esse aqui terminou em S. Quando termina em S, a nossa regrinha é que ele já está naquele próprio grupo. Então, terminou em S2, quer dizer que ele está no grupo
número 2. Demorou? Gente, é só isso para você precisar entender como que se faz. Entendeu isso aqui? Agora você vai analisar alternativa por alternativa. Vamos lá comigo? Letra A. O elemento X, esse primeiro aqui, se localiza na família 4A e no segundo período. Errado, errado. Uma das duas estão certas. Letra B. O elemento Y, esse aqui, se localiza na família 3A. Errado. E no sexto período. Errado de novo. Tudo errado. Letra C. O elemento Z, que é esse cara aqui, se localiza na família 2A, verdade. Lembrando que grupo 2 é a mesma coisa que família 2A, tá? Família é aquele termo mais antigo. Então, sim, verdade. E no sexto período da tabela periódica, a alternativa C é a alternativa que está correta. Beleza, gente? Então, você fica aí com a sua tarefa para resolver esses exercícios, tá? Página 46, 47, 48, você já está apto a resolver, certinho? Pratique esses exercícios. Se tiver alguma dúvida, entre em contato ali comigo pela nossa plataforma, tá? E se precisar, eu gravo mais algumas resoluções para vocês. Fiz isso aqui porque ele dá um exemplo geral aí de localização, fechou? Gente, é importante que você entenda isso, que agora o Leandro vai falar sobre propriedades periódicas e vão ter exercícios que vão relacionar as três coisas, tá? Distribuição eletrônica, localização do elemento e propriedade periódica, fechou? Gente, boa semana para vocês, abraço!